Olá família, abrindo a mente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se. Se inscreva se você gostar do conteúdo. Ative o sininho das notificações para receber diariamente um vídeo que estamos gravando. No final, eu deixo aqui o meu zap para trocarmos uma ideia. Deixo o meu Pix para alguém que ouvir a minha história, o meu trabalho e me conhecer. E se quiser fazer parte e colaborar conosco. Muitas pessoas em 2 vídeos anteriores me julgaram que eu seja apenas um jovem tentando dar sorte, que chegou aqui e já quer ganhar dinheiro do nada do Pix. Não, engano, meus amigos. Veja a minha história. E se quiser saber da minha história, procure informações de Pastor José Walter da Silveira Filho, Pastor Walter, coordenador de missões da Assembleia de Deus Templo Central, aqui do Ceará, Fortaleza, Ceará. Ele pastoreia a cidade de Beberibe, é coordenador de missões. Vai encontrar ele na sede do Templo Sede em Fortaleza, da Assembleia de Deus Templo Central, que é em Belém do Pará. É a igreja mãe, e em São Paulo é Belenzinho. Ok. Meus queridos, eu quero contar sobre um personagem que eu muito me inspirei no trabalho dele, como eu o conheci, pastor Napoleão Falcão, e como ele se esqueceu de mim. Eu aceitei a fé em Mossoró, Rio Grande do Norte. Eu acho que é a segunda maior cidade do Rio Grande do Norte, é Mossoró. E fica aqui vizinho a 100 quilômetros, onde eu moro aqui em Xeré, Ceará. Extrema com Baraúnas e Baraúnas com Mossoró. Moramos ali várias vezes, meu pai ia do Ceará para Rio Grande do Norte. E lá em Mossoró, em 14 de junho de 93, eu aceitei a fé. E um dos meus pais na fé, o irmão Carlinhos, ele começou a falar sobre um pregador que sempre ia pregar em algum evento ali em Mossoró, Napoleão Falcão. E ele falou que ele era tão fervoroso, era tão inigualável que a voz dele ressoava quase um eco. E na verdade era a câmara de eco, né? Mas para o Carlinho tudo era muito mágico, né? Mas enfim. Aí eu tive acesso, na época a gente tinha o Microsystem, a gente tinha o aparelho de fita cassete, o Microsystem. E eu comecei a ouvir as pregações de Napoleão Falcão. E aí o fascínio é que na época havia um pastor que era presidente em Mossoró, Martim Alves da Silva, um advogado bonito, e ele costumava convidar Napoleão Falcão para pregar nos eventos ali. E eu que era novo convertido e as outras pessoas, como o melhor pregador do mundo. Eu sempre, até hoje, sempre achei a performance do pastor Napoleão Falcão no púlpito. A gente costumava dizer que ele preenchia um púlpito, né? Muito talento. E no Largo Educacional, um espaço reservado para festas, que uma das vezes foi lá o cantor Fagner, e ele cantou em acústico a primeira vez a música Borbulhas de Amor, antes de lançar. Ele cantou com violão ali, inédito pra gente, no Largo Educacional, lá em Mossoró. E ali Napoleão foi pregar. Lembro que na época tinha uma prefeita chamada Rosalba. E ele sempre costumava citar um prefeito, alguém, alguma pessoa assim. E ele pregava. E o pessoal pulava, sabe? O pessoal falava a língua, ele orava para que as pessoas fossem batizadas e ia separando as pessoas que eram batizadas, fazia um monte de gente assim, na praça mesmo, sabe? E pra gente sempre foi, para nós jovens ali, era um fenômeno aquilo. E nasceu um desejo de ser um pregador, uma vontade de pregar. Foi o pregador que mais me inspirou, em termos de pregador assembleiano, eu não vou dizer assembleiano, pregador evangélico, protestante, para mim, foi Napoleão, né? E aí a gente
E ouvindo as notícias e pesquisando, e assim, na época não tinha internet. Mas toda casa de crente que a gente ia, alguém tinha uma fitinha de Napoleão Falcão. E aqueles microsystem tinha dois decks, um para rodar e o outro para gravar. E eu sempre andava com uma pastinha com algumas fitazinhas virgem. Irmão, eu poderia copiar. E detalhe, viu? Os meus primeiros quase 20 anos de fé foi jejuando todo dia, orando todo dia. Era revelação, era profecia, era tudo, sabe? E eu sempre fui muito bem quisto, muito bem recebido por onde eu passei. Aqui no lugar onde eu moro, há um tempo atrás, em qualquer congregação, qualquer lugar que eu chegasse, quando eu era novo convertido, as pessoas diziam, irmão, eu queria ouvir o irmão Francisco pregar. Sempre que alguém ia cantar, já ia dizendo, eu queria ouvir falar do irmão. Né? E eu fui muito bem querido, viu? No meio evangélico sempre. E outra coisa, o sistema, o ministério sempre me recebeu de braços abertos. Teve pessoas com ciúme. É como eu mencionei recentemente, há 2 vídeos atrás, eu falando de obreiros que estupraram pessoas. Muita gente chegou atirando pedra em mim, apenas olhando e dizendo assim, ah, é um jovem que apareceu, né, na internet e já botou um pix e quer dinheiro. Na verdade, filho, você tá louco da cabeça. Esse aqui nunca cobrou um centavo para pregar em lugar nenhum. Eu preguei ao lado de pregadores que cobravam 20 mil. Veja a palavra que eu tenho no meu canal, pregando em Camboriú. Disseram para mim, se o pastor Cezino ou o pastor Reuel disser aleluia quando você estiver pregando, você está promovido para pregar nos Gideões. Quando eu preguei, eu falei, eles levantaram as 2 mãos e glorificaram. E eu fui lá convidado. Não foi assim, não caí de paraquedas, não estou aqui à toa, viu? E eu sei que uma das coisas que a gente viajava, a gente pensava, era o testemunho da conversão do pastor Napoleão Ribeiro Falcão. Ele contando que foi na barbearia. Acho que foi o pregador pentecostal que mais inspirou uma juventude aí. Foi, na verdade, por um período de tempo substituído, né, esse fascínio todo pelo pastor Marco Feliciano. Ele mesmo falou para mim uma vez. Enfim. E aí eu colecionava as fitas, né? Colecionava as fitas. Onde tinha eu fazia uma cópia, onde eu podia eu comprava original, e na época não era CD. E eu sempre orando e querendo ser pregador itinerante, a inspiração era Napoleão. Aí, mensagens de Uberlândia, onde ele tinha pregado em Uberlândia, né? E principalmente muito em Camboriú, mensagem de Camboriú, ninguém via ainda. Ele estava gravando, gravava em VHS, que eu não tinha acesso na época, e Jesus batizando e aquela coisa toda, em Camboriú, mas a gente só tinha o áudio na fitinha cassete, né? E a minha inspiração toda do ministério era essa vontade de ser pregador um dia, né? Pregador. A minha pegada podia ser para um cara mais, um tipo Marco Feliciano, um cara mais articulado, menos, talvez fervor, aquele fervor mais conhecimento, mas eu gostava do estilo de Napoleão. E aí eu sabia das histórias, a gente ia de ouvido em ouvido. Ele era concunhado do pastor Gesiel Gomes, ele contava nos testemunhos. Gesiel Gomes era muito admirável para a gente também, e era também comentarista da escola bíblica, das lições bíblicas dominicais da CPAD, né? Ele, Severino Pedro da Silva, Claudionor Corrêa de Andrade, e Jeremias do Couto, Antônio Gilberto, que era coordenador, e enfim. E aí eu tive a oportunidade, no ano de 97, completando 21 anos de idade, de ser convidado pelo pastor Pedro Cavalcante Falcão para ser pastor de igreja. E eu manifestei para ele o desejo de ser pregador itinerante. E eu falava aqui ali no seminário que eu estava cursando, desde 95, eu falava sobre Napoleão. Aí tinha um professor da gente muito inteligente, muito profundo, muito brincalhão, chamado Maia. Aí ele dizia, não, cara, Napoleão faz muita zoada e tal. E eu, como crente fundamentalista que eu era, eu defendia, não, meu irmão, por aquela zoada ali eu quero ser zoadento também, né? Eu gosto, para mim inspirador e tudo, eu sempre fazia isso. E eu lembro que uma vez andando com
o filho da irmã Abinoam, que era do Círculo de Oração do Templo Central, Marcos Aurélio, conhecemos um jovem senhor chamado Damasceno. E eu mostrei alguma fita de pregação minha e ele disse: "Ah, rapaz, você é o Napoleão, né?" Eu falei: "Ah, eu acho inspirador, Napoleão, eu acho inspirador." E aí, quando foi há 10 anos atrás, eu procurei ver ele, tive saudade de conhecer alguns amigos. Aí eu falei com ele e disse: "Ah, você era o Napoleão." Ele mencionando no meu Facebook, Frank Lima, Frank Lima é das minhas artes, dos meus desenhos, né? Então, eu tive a oportunidade, então, eu fui pastorear a igreja. E aí, sempre que eu tinha a oportunidade de encontrar alguma fita de pregação, aí surgiu algum CD, que era muito raro, na Casa da Bíblia e Casa da Bíblia Vídeo, lá na galeria, lá próximo da Praça José de Alencar, Galeria Pedro Jorge, porque eu morei muito em São Paulo e aí, querendo confundir a Galeria Pedro Jorge, acho que era o nome. Aí eu adquiria alguma fita, né? Eu tenho uma coleção muito grande. Eu peguei as capinhas originais das fitas, né? E eu colei peguei umas folhas sulfite, emendei. Aí eu colei para servir de matriz, porque eu muitas vezes copiava dos amigos e não tinha um tema. Eu digo, eu vou copiar essas capas matrizes. Aí eu recorto a cópia e preencho as fitinhas, a minha coleçãozinha, né? Coleção de fita de CD. Não só dele, viu? Muitas de Takayama, de muitos outros, mas meu preferido era Napoleão. E eu ainda, quando estava em Mossoró, novo convertido, aí as pessoas comentavam lá, os jovens: "Olha, aqui tem um pastor que foi missionário, parece-me que no Paraguai, parece, era Caleb, dizia que era Caleb, ele disse assim: esse já andou com Napoleão." Aí eu ficava: meu Deus, andar com Napoleão. Aí dizia: tem um missionário, tem um pregador, um auxiliar chamado Ezequiel, que é pregador, ele disse que já esteve com Napoleão. E, meu Deus, que sonho. Aí tinha essas histórias, né? E, vez por outra, pastor Martim Alves da Silva, em Mossoró, levava pastor Napoleão para pregar, ia lá no Largo Educacional, praça cheia. E na sede, quando tinha uma palavra pela manhã, avivamento à tarde, lembro que uma vez ele pregou sentado, só falando, e a igreja toda glorificou, e ficaram os irmãos todos cheios do Espírito, né? E ele falou sentado, né? Sentado mesmo. E era uma inspiração para todos nós, né? Para todos nós. Lá em Mossoró eu também tenho um amigo, o irmão Edilson, cantor. Ele era de Areia Branca e às vezes morou em Miranda também. Na época ele tinha a esposa, a irmã Patrícia. E ele brincava e me chamava de anjo. Dizia assim: irmão Francisco parece um anjo. Ele sempre, quando ele vê o irmão Nequim, que é meu irmão, que é presbítero aqui em Lagoinha, Quixeré, ele diz assim: cadê o irmão Francisco, o anjo? Aí eu sempre estava ouvindo, ele sempre tinha alguma fita de Napoleão, e eu sempre copiava e ouvia. A gente ouvia junto, né? Ouvia junto. Ok. Então, voltamos. Eu fui pastorear a igreja. E sempre com aquela vontade. Quando eu for consagrado, porque quando a gente vai pastorear a igreja, recebe uma carta de autorização de evangelista. É a carta. Depois é consagrado. Se for aprovado, né? Talvez depois de 4 anos de trabalho, não sei agora. Agora tem outro critério. É preciso ter pelo menos um curso básico de teologia. Eu tenho um irmão que é presbítero e uns pastores que ele trabalhou, já trabalhou por último como presbítero. Eu o consagrei a presbítero, meu irmão. Ele trabalhou 1 ano e meio comigo na cidade de Catarina e eu separei para o presbitério em uma festa que teve numa cidade vizinha, que eu fui com um grupo de irmãos e obreiros. E separei para o presbitério na cidade de Arneiroz, que hoje tem um pastor lá em Arneiroz, que foi meu copastor em Catarina, pastor Dário. E, enfim, meu irmão trabalhou. Eu falei com o pastor de Juazeiro do Norte para o meu irmão fazer um trabalho missionário lá. E pedi que eu remunerasse e cuidasse dele como missionário e no final o consagrasse. Falei com ele, depois ele foi trabalhar com o pastor Gessé Nunes em Icó, falei com o pastor Gessé Nunes, depois ele veio aqui para Lagoinha Quixeré. Era um pastor chamado Gerardo Rosendo, conversei com ele também. Depois de Gerardo Rosendo, então, veio um outro pastor chamado Galdino, e eu falei com ele, e por último veio um pastor chamado Francisco Enos. Eu disse que apoiasse meu irmão, mas pela correria, meu irmão teria de fazer um curso básico de teologia, e eu acho que acabou não fazendo, e acabou não sendo ainda consagrado, né? Ele ainda é presbítero.
que tem de ser consagrado. Então eu recebi minha carta, fui pastorear a igreja, comecei a pastorear, posteriormente, com 4 anos, fui consagrado evangelista, e no mês de junho do ano já de 2008, quem pôs a mão, a unção pastoral sobre mim, foi o pastor José Wellington Bezerra da Costa. Na ocasião eu fui com o pastor Ivanildo, da cidade de Carapicuíba, lá em Belenzinho, São Paulo. Ok, voltando aqui. Eu estava sendo pastor de igreja em Catarina já. Já estava já com 6 anos de pastoreio. Aí eu soube que o pastor Napoleão, ele foi pregar numa cidade chamada Itapiúna, na Serra. E naquela ocasião eu estava sem carro, estava só de moto. Peguei um capacete, estava com uma motozinha nova na época. E eu fui esbarrar em Itapiúna na festa. Quando eu cheguei lá sem ele me conhecer. Eu fui lá pedir um abraço a ele. Ele me abraçou na mesma hora, né? Já aconteceu comigo de eu passar tempo sem rever amigos que eu conheci e eles não me deixarem abraçar, ficar me estranhando, né? Mas ele me abraçou. Disse, pastor, eu vim um pouquinho de longe, de uma cidade aqui chamada Catarina, que eu sou pastor lá. E eu, desde criança na fé, que eu sempre me inspirei no seu trabalho. O senhor pregava muito em Mossoró com o pastor Martim Alves da Silva. E eu estava lá, né? E meu desejo de ser pregador foi através do seu trabalho. Eu sempre desejei estar com o senhor. Aí ficamos ali, foi muito bom, teve o trabalho, o culto. E aí quando terminou o culto, ele estava em um carro, uma van lá. Ele disse, vem aqui comigo. Aí entramos lá na van. Isso foi pelo ano de, se não me falha a memória, o ano de 2002, por aí, 2002. Ele pegou o notebook e aí ele foi na webcam, ele me apresentou a esposa dele, a segunda esposa dele, que foi a Virgínia. Aí mostrou disso, olha aqui, é o pastor Frank Lima, meu amiguinho, que Jesus me deu aqui no Ceará. Aí uma pessoa lá falou uma brincadeira, ele disse, cuidado, ele é lá do pastor Bastos, viu? E aí ficamos juntos ali. Aí ele disse, olha, eu estou indo pregar lá no bairro de Parangaba, Fortaleza. Aí eu falei, me dê o endereço que eu vou lá te ver lá. E aí ele foi pregar, esteve lá pregando numa cruzada, parece-me que 3 dias, se não me falha a memória. Assim, porque a memória da gente, né? Aí eu sei que eu fui para lá. E foi uma cruzada, né? Foi na igreja de um pastor chamado Moacir. O pastor Moacir estava lançando um livro da conversão dele, de algumas coisas que ele era. Eu tenho esse livro ainda, tem uma ilustração de um senhor com a blusa de roça, um chapéu na cabeça, com bigode, barba, uma calça azul, um tipo assim, a roupa do Chico Bento, da Turma da Mônica, né? Pastor Moacir. Foi lá que o pastor Napoleão pregou. E aí, na época, ele falou para mim, pastor Frank, eu estive um tempo ausente do trabalho que eu fiz em Camboriú, em diversos lugares, e assim, há pregadores que estão cobrando, que cobram bastante caro. Eu apenas peço R$ 1.500 dos meus custos, do meu trabalho, e a pessoa deposita 750 e na minha saída me dá um cheque de 750. Eu estou falando desse detalhe aqui, isso não importa não, isso não interessa. E se fosse para pagar do trabalho que fazia, para mim, ele merecia mais do que aqueles 20 mil que outros pregadores chegaram a cobrar para vir pregar aqui no Ceará. Eu não entro nesse mérito. Estou dando um detalhe às pessoas que gostam do pastor Napoleão, como eu. Sempre achei muito interessante o trabalho dele, né? E aí, estivemos ali. Eu comprei 12 DVDs dele. 12 DVDs. Falei para ele que eu iria posteriormente montar a locadora. Na época ia montar a locadora e ia usar os DVD dele na locadora. Uma coisa do tipo assim. Porque eu planejava entregar à igreja, montar um trabalho, fazer algum outro trabalho, porque tudo que eu pegava eu repartia, sabe, com as pessoas carentes. A minha renda, na época, lá em Catarina, chegava a R$ 2.000, mais ou menos. Só que não sobrava nada. A gente ajudava pessoas com cesta básica, ajudava com algum dinheirinho, umas pessoas que estavam evangelizando com a gente e pessoas carentes.
E era tanta gente que queria me ver, queria que eu fosse nos lugares. Tinha gente espalhada em 48 lugares, eu tenho uma listinha. A partir de um crente em diante, eu ia. Alguns colegas meus diziam, não faça isso. Quem quiser ver você, chame para ir na sede. Mas eu amava cada lugar que eu ia. Eu andava de moto em todos os lugares. Às vezes, cheguei a pagar mais de R$ 500. E às vezes a renda foi pouca. Quase, mais de metade da renda só de gasolina, né? Enfim, né? Aí, eu adquiri 12 DVDs na época. Já tinha DVDs. Era Pastor Napoleão Falcão. E aí o seguinte. Fiquei muito contente. Ajudei ele a vender o material dele. Estive lá ajudando a vender com a banquinha, né? A banquinha pequena. Aí ele até falou em Itapiona, me ajuda lá a vender o meu materialzinho. Eu falei, eu vou estar lá. Aí, enfim. Então, ele me convidou e disse, olha, eu vou dar o endereço, eu quero que você esteja comigo lá no hotel, Hotel Ibis, Avenida Monsenhor Tabosa, Praia de Iracema. Quero que você esteja lá comigo. E aí eu fui no endereço. E estive lá um dia todinho lá com ele. Aí explorei, viu? Aproveitei. Aí fiz perguntei muita coisa, viu? Fui abelhudo mesmo. Aí, mas ele, olha, eu vou dizer, viu? Dos pastores que eu conheci, o último pastor que eu trabalhei ao lado dele em São Paulo, o pastor Romualdo, presidente lá do segundo ministério de Cubatão, porque tem 2 ministérios paralelos lá, pastor Romualdo e pastor Fabiano, são muito educados, muito educados. E aí um terceiro que eu achei muito educado foi o pastor Napoleão. Realmente, eu fui muito bem recebido pelo sistema, todo o tempo que eu trabalhei com a convenção, sempre fui muito bem aceito, não tenho nada contra eles. A forma que o sistema trabalha, a forma de remuneração de tantos líderes que conseguiram tanto, e tanta gente passando necessidade, me doeu o coração. Eu só quero fazer parte de uma igreja que eu possa retirar ali um salário e a renda que tiver, que seja renda assim, você pastor vai ganhar 10 mil aqui, ou vai ganhar 15, 20 mil, e eu ter a liberdade de dizer, eu vou retirar para mim aqui, dá para mim despesa 2 mil ou 4 mil, e essa parte eu quero repartir com os carentes. Eu tentei fazer isso, não deu, então eu não quero mais, entendeu? Eu não quero mais. Mas o sistema religioso, a convenção me recebeu muito bem, cuidou muito bem de mim. E aí, voltando aqui, aí eu explorei, aí eu perguntei, pastor, e o pregador fulano de tal, o senhor conhece? Conheço. E fulano de tal? E eu fui perguntando. Aí foi muita pergunta. Uma criança, viu? Uma criança perguntando, porque eu queria ser pregador itinerante, né? Pregador itinerante. Eu ainda era pastor de igreja, né? Em Catarina. Aí depois eu vou falar sobre essas perguntas, agora não dá para explorar muito, né? Aí eu perguntei, pastor, qual um pastor que o senhor gosta mais de ouvi-lo, fora as suas pregações? Aí ele falou assim, deixa eu ver aqui, ele disse, olha, se fosse assim para dizer que eu gosto de ouvir, seria o pastor Josué Brandão, lá da Bahia, seria ele falou, né? Aí eu perguntei por tanta gente que eu não vou nem mencionar aqui. Aí perguntando, ok, né? Ok. Aí ele contou que ele tinha uma primeira esposa e que ele teve algum problema e que ela teria queimado o material que ele tinha, o material antigo teria queimado e alguma coisa do tipo. E aí ele falou no processo que ele passou muito forte. Aí ele conheceu a segunda esposa dele. Aí no final de toda a luta que ele passou, ele disse, aí eu consegui, aí tinha um divórcio, eu não vou entrar aqui em detalhe. Aí eu não lembro bem, parece que ele dizia que parece que a primeira esposa não estava apta para assinar, mas ele conseguiu de uma forma com o juiz, uma permissão para o próprio juiz assinar o divórcio, aí ele até usou uma expressão, aí eu fiquei livre para casar com a minha neguinha, ele até usou uma expressão assim. Não vou falar de nada, de intimidade, nem de nada, estou falando algum detalhe supérfluo só, né? Aí ele explicou isso, aí ele falou assim, que esteve muito ausente no cenário de pregação por um período de tempo, né, involuntário. Ele disse, nesse tempo, puseram aquele senhor Marco Feliciano no meu lugar. Ele até usou essa expressão, né? Ok, não tem nada demais, né? Usou essa expressão. Aí, muito bem. Descemos na recepção, ele até comprou um suco, ofereceu um suco de laranja, que ele gostava, né? Tomamos um suco de laranja e tal, beleza. Passou o tempo. Quando foi em 2007, eu migrei para São Paulo. Eu já vendi a locadora, já tinha tido a locadora, tinha juntado um dinheirinho, vendi para o meu irmão mais velho, Toninho, que mora aqui em Lagoinha, Xeré. Gravei uns DVDs, compramos uma mala, comprei um celular na época e fui para São Paulo. E aí fomos para Carapicuíba, lá com o pastor José Ivanildo, na época.
Lançou até um livro, pastor Ivanildo, ainda tem um livro dele, né? Aí, enfim, comecei a divulgar o trabalho, vou abreviar aqui. Em 2008, estava lá já pregando, fazendo as agendas, 2009, 2010, eu acho que quando foi em 2008, eu estava na rua Conde de Sazedas, chamada Rua dos Evangélicos, lá em São Paulo. E uma senhora me parou assim, parou na minha frente, magrinha, com um vestido preto cheio de rosas, com chapéu na cabeça, um óculos escuro, e disse: pregador de Camboriú. Aí eu olhei para a direita, para a esquerda, não por uma coisa clichê, né, para contar na história, não. Olhei de verdade, que eu achei, fiquei maravilhado. Ela dizer aquilo que era, eu queria ir a Camboriú, queria entender, queria saber mesmo se. E eu pensava, se eu pregar em Camboriú, vou encher minha agenda, vai diminuir meu sofrimento. Porque como itinerante eu paguei o preço muito alto. Como diz aqui no Nordeste, sofri que só sovaco de aleijado. Porque eu não cobrava uma quantia para pregar. Eu pedia que me desse oferta de amor. A maioria não dava. E aí foi muito difícil. Foi mais de 10 anos, penei muito, viu? E se eu não trabalhasse com as minhas mãos, eu não tinha nem pago a minha casinha velha que eu tenho. Uma casinha simples aqui, eu não tinha a minha casa. Eu precisava ter, que eu tenho 2 filhos. Eu tenho um com 18 anos, outro com 21, né? E aí ela profetizou e disse assim: você é pregador de Camboriú, vejo você pregando lá. E hoje mesmo eu vou falar de você para o pastor Cezino Bernardino. Eu sou sócia fundadora daquele evento lá. Eu tenho a minha loja aqui, eu chego a mandar de oferta para lá, para missões de dízimo aqui, até 22 mil reais. Eu sou mãe da Sofia Cardoso, já levei pregadores e cantores para lá. E vou falar de você hoje para o pastor Cezino. Hoje você almoça na minha casa. Aí eu estive lá na casa dela e fui na loja dela, cantamos junto, ela tocando com violão. Mas só fluiu para mim em 2011. Quando foi em 2011, eu fui, me apresentei ao pastor Cezino Bernardino, ele orou comigo no gabinete dele, me apresentei ao pastor Reuel, e eles me deram para eu dar uma primeira palavra, que está aqui no meu canal, eu pregando um trailer do arrebatamento. E aí eu lembro que lá sentou na mesa, no refeitório, uma irmã. Ela falou que era irmã do pastor Cezino, e contou uma história da mãe do pastor Cezino que Deus usou. Ela tinha um filho que estava doente, eu não lembro bem da história agora, eu gravei. E ela pedia que Deus curasse, que oferecia um filho para missões, para ser missionário e tudo, e seria o pastor Cezino, alguma coisa do tipo. Então na palavra eu até testemunhei isso aí, né? E lá na festa, depois do primeiro dia, o terceiro, quem me aparece lá? Sim, ele, Napoleão. Aí ele foi lá com um genro dele, com umas pessoas, ele estava com uns 4 homens sentados lá no banco, e eu fiquei muito alegre quando o vi. E aí me aproximei, cheguei lá, pastor Napoleão, peguei o número dele, sou amado, a paz. Aí eu falei: lembra de mim, pastor Frank? Ele falou: não. Eu disse: pastor, Itapiúna, lá o Furgão, o senhor me apresentou a sua esposa. Aí ele disse: não. Eu disse: o senhor disse, meu amiguinho que Jesus me deu. Aí até uma pessoa falou uma brincadeira, o senhor disse assim: cuidado, ele é lá do pastor Bastos, na época pastor Bastos. Pronto, para o senhor lembrar. Parangaba, lá em Fortaleza, eu fui lá, ajudar a vender o seu material, lá com o pastor Moacir. Ele falou: não lembro não. Aí eu disse: agora o senhor vai lembrar, Hotel Ibis, isso em menos de 1 minuto, né? Eu falei, baixinho, né? Hotel Ibis, Avenida Monsenhor Tabosa, Praia de Iracema. Eu estive lá, contigo lá no hotel. Ele falou: não, eu não lembro não. Aí eu: tá bom, saí, né? Eu não fiquei triste não, também não fiquei decepcionado não. Eu estava ali, o pai usou muita gente, me usou para falar com outros. Eu estava ali querendo uma resposta. E foi vindo na minha mente essas respostas. Eu não vou tratar disso aqui agora. Não vou tratar disso aqui agora. Mas eu disse: pastor Napoleão esqueceu de mim. Mas o pai, ele me queria para algo diferente. É como eu conversei recentemente com o coordenador de missões, pastor Walter, que foi meu professor de seminário, coordenador do Stadec, que iniciou-se em 95. O Stadec, Seminário Teológico das Assembleias de Deus do Estado do Ceará, que formou vários pastores, viu? Eu fui o primeiro de uma turma de 63 alunos, turma da manhã, fui o primeiro a ser convidado a pastorear. José Walter, que coordenava a cruzada UMADES, União de Mocidade da Assembleia de Deus do Estado do Ceará, na qual eu encontrei a minha esposa na cidade de Jaguaruana, em um dos eventos. Em 3 dias ficamos noivos, com 3 meses casamos. E fomos para o campo. Ele era coordenador da cruzada. E hoje é coordenador de missões e é líder na cidade praiana de Beberibe. Conversei recentemente com ele, ele disse: irmão Lima, você sempre foi fiel, dedicado, eu conheço você, o seu trabalho,
Deus te separou no caminho. Eu estou aqui, eu já tenho um filho, uma filha casada, tenho uns filhos aqui. Eu falei, eu tenho também. Deus te abençoe, nos ajude em oração. E eu agradeci ele. As últimas vezes que eu preguei lá em Acaraú, que tem Juritianha. Juritianha é praia, faz parte de Acaraú. Ele até me deu a passagem de avião para eu ir para São Paulo. Sempre foi um grande amigão, né? Então estamos aí. Então, assim, meu púlpito hoje é aqui o YouTube. Eu tenho a minha carta, minhas credenciais. Eu sou fundador de um trabalho também que eu fundei, que era a Igreja Messiânica Povos no Caminho. Era para tudo que rendesse ajudar qualquer necessitado, quando pudéssemos ter um carro para fiscalizar a porta dos irmãos e não deixar faltar o pão. E anualmente fazer uma casa para quem não tivesse. Mas eu não pude manter o trabalho porque os 3 pastores que estavam comigo, quer dizer, um que eu consagrei evangelista e outro para pastor, para ser meu vice-presidente, e tinha um presbítero que era uma benção. Mas 2 deles, quando a gente iniciou com o trabalho lotado, eles disseram, queremos uma igreja igual às outras, e queremos uma igreja que possa mudar de presidente, e a gente não quer esse teu modelo de ajudar carente, isso não funciona conosco. Aí eu falei para eles, então eu estou fora de vocês. E aí fiquei com um grupo de pessoas, mas eu não podia pagar aluguel de templo. Eu tinha sofrido um acidente, tinha contraído, passei 6 meses me recuperando, fiquei com as dívidas para pagar, e tinha várias igrejas disputando, e profeta de casa não tem honra. Algumas pessoas viam líderes já com Hilux, com uma casa boa, com tudo lá, e olhou para mim, eu com conta atrasada, e disse, eu vou para a igreja desse caloteiro. Estou dizendo aqui, você da maldade, tem pessoa da maldade. Ah, disseram que era caloteiro, então ele é. Olha, muito cuidado com blasfêmias, viu? Tem pessoas que não me conhecem. Vou só lembrar aqui uma coisa, eu tenho aqui um vídeo aqui falando sobre um obreiro caluniador. Quando eu aceitei a fé em Mossoró, Rio Grande do Norte, lá que eu falei do irmão Carlinhos, que começou a falar referente ao pastor Napoleão. O primeiro culto que eu fui a uma congregação chamada Conjunto Nova Vida. Eu estava lá, um jovem de 17 anos, completando 17 anos. O pastor chamado Francisco José, um moreno, não tirava o olho de mim. Isso era uma ceia na congregação. Depois falou para o dirigente, esse aí é um adúltero, é lá da abolição, ele tem uma mulher. E eu nem namorada tinha, e eu era tímido. E eu conheci minha esposa, casei. Foi a única mulher que eu conheci até hoje. Eu desafio para qualquer pessoa que vê a gente atira pedra. Se você conhece alguma mulher que eu conheci em qualquer parte do Brasil, se eu peguei na mão de alguma menina, de alguma pessoa, ou se eu paquerei alguma mulher ou filho de alguém, 10 anos pregando no Brasil, eu posso dizer os estados que eu andei pregando, mas isso não me importa agora, né? Estou dizendo que estou agora no YouTube aqui. E por isso, eu deixei o meu Zap, deixei o meu Pix, porque em 2014 eu tive um acidente. Na ocasião, eu estava vendendo um produto e eu ajudei pessoas até com R$1.000. Pessoa que estava abandonada. Quando eu estava vendendo um produto, eu já ia abençoando pessoas, né? E eu passei 6 meses me recuperando, eu tenho contas atrasadas ainda, né? Mas não é forçado, não. Eu não recebi nada ainda e não sei se, de repente, o pai vai levantar algum parceiro. Eu sei que eu não tenho certeza que em uma plataforma... É uma plataforma dessa que esse canal fica, eu não sei. Para mim é coisa nova, eu nunca fui bom. Veja a minha edição, eu não tenho edição. Eu não tenho material, não tenho microfone, eu não tenho nada disso aí, né? O investimento que eu fiz foi para a vida eterna. Agora eu tenho fotos, eu tenho detalhes de todo, passo a passo da minha história que servi ao pai. Mais de 30 anos, começando bem adolescentezinho. E como pregador, me inspirei muito no pastor Napoleão Ribeiro Falcão. E até mencionei que quando eu encontrei o pastor Abílio Santana, lá, e que eu falei que era amigo de Napoleão, ele disse, se é amigo de Napoleão Ribeiro Falcão, é meu amigo, né? Você pode passar na minha igreja na Bahia, eu não te dou cachê não, mas lá você prega, se você for, mas eu também. Se eu já estava acostumado a apanhar, quantas vezes eu dizia, pastor, eu não cobro, eu peço uma ajuda voluntária. E no final do culto o irmão vinha dizer assim, pastor, fiquei sem nada, irmão. Daqui a 30 dias o irmão vinha, eu dou uma oferta, mas hoje eu não tenho. Então eu ia para um lugar que a pessoa já dizer para mim que não daria cachê, né? Porque foi uma pessoa que eu achei inspirador também. Na época que eu conheci, antes de eu conhecer pessoalmente Napoleão, eu conheci pessoalmente já o Abílio, que eu já sabia que o pastor Abílio Santana, ele tinha uma inspiração desde o início do ministério dele, de Napoleão Falcão. E eu até, quando eu estava fundando um trabalho em Marrecas, no ano de 98, se me falha a memória, 98,
Marrecas, um bairro, um distrito da cidade de Itauá, região Inhamuns aqui do Ceará. Foi pregar em Itauá um pregador chamado Carlos Ifete. Era um jovem, ele pregava estilo Napoleão. Ele disse, eu sou amigo de Napoleão, sempre a gente está junto, ele me chama Carlinhos. E eu, rapaz, eu iria, falando para ele, eu queria conhecer, né, eu vou conhecer. E eu lembro que no Templo Central também encontrei um senhor, um jovem senhor meio alto. Aí eu achei algo interessante ali, eu cheguei para ele, saudei e falei assim, o senhor é novo aqui Ele estava se integrando na convenção, viu? E ele veio depois pastorear aqui em Quixeré, uns anos recentes, aqui onde eu moro, no município onde eu moro. Aí eu disse, qual é o seu nome? Ele disse, eu sou o pastor Francisco José Coelho, conhecido como Franzé. Aí ele, um cara alto assim, ele sem barba, né? Ele tinha uma pouca aparência com o porte do Falcão, né? O Falcão conhecido aqui no Ceará, né? Que é do brega. Ele não tinha nada de brega, ele era um cara chique. Eu digo, a altura dele, o rosto dele assim, a maçã do rosto assim alto. Aí ele disse, eu era da igreja do pastor Napoleão Falcão em Goiânia. Eu falei, Napoleão, ele, o quê? O que foi? Eu falei, não, porque eu gosto muito do trabalho dele e tal. E fizemos uma amizade. Fui na casa dele, do Franzé, né? Pastor Francisco José Coelho, enfim. Qualquer pessoa que falava, né? Então é isso aí, meus queridos. Aí, eu não sei o que houve, mas lá o pastor Napoleão falou que ele não lembrou mais de mim. E só um último detalhe aqui. Quando eu entreguei a igreja e comecei a ser itinerante a partir de 2007, fui para São Paulo e estive lá com o pastor Ivanildo em Carapicuíba e depois fui lá para Santos, estive com o pastor Romualdo na segunda igreja de Cubatão, Assembleia de Deus, que tem duas lá, pastor Romualdo e pastor Fabiano. Aí eu estava lá e eu antes de ir para lá, eu ainda estava em Carapicuíba, de ida para Santos. Aí eu conheci em Osasco o pastor Carlinhos. Ele era da Assembleia de Deus de Madureira, se não me falha a memória, de Osasco. E ele falou, pastor Frank, eu estou fazendo as agendas, eu estive fazendo as agendas para o pastor Napoleão Falcão, que ele conquistou uma nova geração e tem estado pregando, eu tenho feito umas agendas para ele aqui nas extensões de Camboriú, aqui em São Paulo. Eu digo, rapaz, ele falou, eu vou fazer tua agenda também. E a primeira agenda que ele fez foi lá na vigília do Ezequiel Pires. Eu tenho essa mensagem e quando eu puder, porque é trabalhosinho para fazer a edição, eu puder, eu vou botar aqui no canal também essa pregação. Né? Essa pregação aí. E um último detalhe. Quando eu estive em 2011 lá em Camboriú também, encontrei... Deus preparou que eu encontrasse um varão que veio de Boston, Estados Unidos, estava morando há 3 anos lá. Ele pediu que eu não citasse o nome dele. Me revelou muita coisa, a gente conversou muito. E vimos 2 irmãs de Campinas, chamadas Renata e Estela. E aí nós 4 nos reunimos, conversamos muito. E a Renata e a Estela disse, Deus mandou que nós viéssemos aqui, que tinha 2 anjos, 2 mensageiros, e são vocês. Era o meu amigo e eu. Aí eu disse... Aí eu comecei a contar a minha história, quando eu mencionei Napoleão, uma delas, eu acho que foi a irmã Renata, se não me falha a memória. Era 2, Renata e Estela. Ela disse, é meu amigo, é da minha casa, conheço Napoleão, sou de Campinas, da minha casa. O período de um problema que ele passou, que ele estava mais distante, ele chegava algumas vezes de bonezinho lá em casa, com aquele olhar. E a minha filha, se me falha a memória, minha filha ou sobrinha, acho que era filha, minha filha chegou a profetizar e falar para ele lá. Não estou dando detalhes aqui, estou dando aqui para quem conhece o pastor Napoleão, para quem ouviu, até falou isso. Se o pastor Napoleão vê esse testemunho eu falando aqui, talvez lembre, pode esquecer, porque esqueceu de mim também, né? Mas 2 irmãs, Renata e Estela, uma delas falou isso. Ele chegava algumas vezes lá, meu tristinho chegou de boné algumas vezes, enfim. Mas esse período ele contou para mim, ele contou uma história. Então é isso aí, meus amigos. Estamos aqui, essa é a nossa palavra de hoje, é o nosso testemunho, né? E, enfim, se você gostou, você dá um like, compartilha com seus amigos. Eu acredito que eu estou compartilhando informações da infância da fé de muita gente, de muitos pastores que se inspiraram, né? Aqui no Ceará, o pastor Napoleão pregou muito em muitos lugares aqui. E é isso aí. Então, estamos juntos. Até o próximo vídeo. Um abraço em todos. É isso aí.